Sobre profissões do futuro. Nós vamos ver mais um conteúdo para auxiliar na gestão da sala de aula, como construir caminhos significativos para a aprendizagem. Então, vamos ver 2 dados sobre as atividades profissionais até 2025, de 2025 a 30, e depois de 2030 em diante. Algumas sinalizações, alguns cenários, algumas projeções. O primeiro dado que nós gostaríamos de destacar diz o seguinte, conforme aparece. Então, 85% das profissões, a partir do ano de 2030, ainda não foram desenvolvidas, ainda não existem, ainda não foram criadas. Esse dado provém da Dell Technologies, que contratou uma empresa chamada Institute for the Future, Instituto para o Futuro, que fez um estudo com 3.800 líderes de empresas médias e grandes de 17 países, inclusive o Brasil, e eles sinalizaram possíveis atividades profissionais que poderão estar em alta nos próximos anos e que algumas delas, ou ligado a algumas delas, conforme nós vamos mostrar, poderão fazer parte das 85% das novas profissões daqui a alguns anos. Lembrando, então, de cada 100 profissões que existem hoje, a partir de 2030, segundo a projeção da Dell, somente 15 vão permanecer. A profissão professor ainda vai permanecer, tá? Mas séries iniciais, educação infantil, e depois outras áreas corre sério risco de automação, inclusive com a emergência dos professores robôs humanoides, conforme nós vamos ver algumas ideias aqui em outros momentos. Então, o primeiro dado vem do mundo vestibular, que é um conjunto de universidades e instituições de pesquisa que traçam alguns cenários. Então, algumas sinalizações de profissões que estarão em alta, relembrando, para os próximos anos, e que poderão, a partir dessas profissões, surgir as outras 85%. Primeiro, da gestor de resíduos, então ligado às engenharias. Segunda, desenvolvedor de materiais educacionais online. Aqui entra o setor educacional, pedagogia, educomunicação, design gráfico. Então, há uma inter-relação de ciências, de disciplinas, de cursos que podem contribuir para esse desenvolvedor. Lembrando que a tendência para os próximos anos, acentuado nos últimos 2, 3 anos com a pandemia, é que a educação torne-se cada vez mais uma inteligência artificial e à distância. Então, para séries iniciais, para a educação infantil, ainda não há sinalizações, mas já há tecnologia para os próximos anos para haver modificações nessas áreas também. 3, defensor da ética tecnológica, então ligado à filosofia, direito, computação, seria a gestão dos dados. Diariamente nós inserimos dados nas nossas redes sociais, tá? Então agora requer a legalização, a juridição dessas informações que nós estamos inserindo, e entra o papel da filosofia, entra o papel da ética também. 4, gestor de novos negócios da inteligência artificial, também ligado aos profissionais da computação, e atividade Big Data. Então, essa atividade profissional Big Data possivelmente vai ser uma delas, que vai fazer parte das 85, ou algo ligado a isso, as 85 novas ocupações, novas atividades profissionais a partir de 2030. Inclusive, nos últimos anos, a procura por esses profissionais Big Data aumentou cerca de 400% a 600%. 5, analista de dados de internet das coisas, também ligado à ciência da computação. Então, internet das coisas, internet está presente na nossa vida cotidiana. Hacker genético, medicina, biomedicina e ciências biológicas, então uma área também emergente, e daqui possivelmente vão surgir muitas atividades profissionais para os próximos anos e depois a partir de 2030. E por último, nessas sinalizações, minerador espacial. Então, entre as engenharias e uma profissão, ou pelo menos uma sinalização mais plausível, para a partir de 2030, dentre as 85% das novas, é engenheiro aeroespacial. O que esse engenheiro vai fazer? Vejamos alguns dados presentes. A SpaceX e a NASA estão lançando estudos nesse ano 2022 para
conseguir informações mais precisas de um asteroide batizado de 16 Psique. Ele está na órbita solar próximo de Marte e Júpiter, e ele contém minerais que nós temos em escassez aqui no planeta Terra, principalmente ouro, níquel e outros, ferro, etc. Então, há uma busca, há estudos para desenvolver novas atividades profissionais para explorar esse asteroide e trazer os recursos ao planeta Terra. Se isso for possível, atualmente, pelo que é valoreado pelos metais que tem neste asteroide, cada um de nós ficaria bilionário. Tá? A gente sabe que, se for explorado, se esses materiais poderão ser trazidos ao planeta Terra, eles não vão ser distribuídos. Então, há uma busca fora do espaço em busca de materiais. Então, essas profissões, possivelmente, algumas profissões estarão ligadas a isso. Outro dado, a outra fonte de pesquisa para essas sinalizações das novas profissões vem do relatório Empregos do Amanhã, do Fórum Econômico Mundial, que começou a analisar a partir de 2016, aprimorado nos últimos anos, elencando 96 atividades profissionais do futuro, divididas em 7 categorias. Então, as 7 categorias vamos passar rapidamente. Então, profissões ligadas à área da saúde, veja, treinador atlético, uma atividade profissional que está emergindo, e a área da saúde, em boa parte, vai se manter. Mas os profissionais médicos, profissionais mais de linha de frente, enfermeiros e outros pesquisadores de laboratório, precisarão ter profundos conhecimentos de robótica e de informática para exercer atividade profissional. Área de ciências de dados e inteligência artificial, outra sinalização, novamente aparece Big Data. Depois, engenharia e computação em nuvem, novamente engenharia e sistemas de internet. 4, economia verde, aí vem o diretor de sustentabilidade, vem energia solar, vem as atividades profissionais em altas agora nos últimos 3, 4 anos, principalmente com painéis solares. Então, a partir de 2030, muitas das novas atividades profissionais possivelmente estarão ligadas a essa economia verde, que tem a ver com um novo paradigma, uma nova disrupção tecnológica e, obviamente, novos valores de valorizar, de cultivar, de preservar os biomas, os ecossistemas, o meio ambiente. Tá? Então, há um grande desafio de manter água, ar, rios, fontes limpas e energia que possa ser menos poluidora. Depois, área de pessoas e cultura também, recursos humanos, especialista em aquisição de talentos, e esses talentos poderão surgir já da educação infantil, séries iniciais. Então, a robótica é um campo muito promissor para que os alunos de uma tenra idade comecem a desenvolver essas habilidades ligadas à internet, ligadas à robótica, ligadas à computação, à programação, tudo isso. Uma área que vai se manter nos próximos anos e depois vai continuar, a área de vendas, marketing e conteúdo. Depois, a última é o desenvolvimento de produtos. Então, produtos de qualidade, novamente presentes naqueles eixos, conforme nós já trabalhamos, sobre o mundo é movido por três eixos: o eixo da economia, o eixo da tecnologia e o eixo dos desejos. Então, essas atividades profissionais estarão ligadas a isso. Um outro dado fundamental, essencial e super necessário para exercício das 96 profissões, principalmente até 2025, e algumas delas ou dessas vão derivar outras profissões, são alguns saberes básicos essenciais, que a educação infantil e as séries iniciais são áreas muito promissoras ou poderão ajudar a contribuir, que é conhecimento em computação, internet, programação e ter noções de economia. Então, economia micro, economia macro, como anda a economia em nível mundial. Obviamente, então, meio ambiente, gestão de pessoas, relações humanas. E, além disso, conhecimentos culturais e noções de globalização. Então, globalização e economia atingem diretamente. Então, por exemplo, se der uma greve em alguns países, de alguns setores, ou alguns problemas econômicos de países, isso vai atingir pequenas empresas ou médias empresas de qualquer região. Tá? Então, a economia ela está globalizada, mas a partilha dos lucros ainda não. Então, essas atividades profissionais estarão presentes.
E para os próximos anos, homem e máquina estarão cada vez mais próximos. Eu tenho um estudo que foi desenvolvido e foi publicado pela revista super interessante, isso em 2001, então quase 30 anos. Naquela época, a reportagem de capa dizia que em 2030 não haveria muita distinção entre humanos e robôs. Então estamos chegando perto. Já se sabe que na China e outros países estão fabricando os robôs em séries. Então os robôs estão adentrando. Nos próximos anos, poderemos ter um colega ao nosso lado, trabalhando e sendo um robô. Também, conforme nós já vimos, e vamos ver ainda, é possível que a gente, nós professores, podemos ter o nosso avatar. Então, lá em sala de aula, ou em casa, ou de casa, nós programamos o nosso robô, ele entra em sala, se a aula é presencial, e ele vai programar, ele vai dar a sua aula, e nós, à distância, poderemos aparecer no sentido holográfico, uma espécie de uma projeção nossa, da nossa imagem real, conforme nós somos, a partir de casa, e podemos dar aula interagindo com os alunos na mesma sala de aula. Então, algumas noções, algumas sinalizações. Eis as referências dos quais nós nos apropriamos para estruturar, principalmente do Fórum Econômico Mundial e da Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab. Tá? Então, algumas sinalizações, resumindo então, a partir de 2030, 85% das novas profissões, novas atividades profissionais ainda não existem, tá? Então, vem perguntas, vem angústias, mas o mundo está mudando, e a única constância no mundo é a mudança, ok? Um abraço, até a próxima.